Glória a Deus. Amém? Podemos dar início? Nós queremos saudar você, que está aí nos acompanhando, no seu lar, com a paz do Senhor Jesus. E gostaríamos de fazer uma oração inicial, para que o Espírito de Deus tome conta das nossas vidas, tome conta de você que está aí no seu lar. E vou te fazer um convite, né? Fique ligado do início até o fim, porque nós temos um propósito de passar aquilo que nós alcançamos no Senhor, que nos alimentou e certamente vai te alimentar. Estamos em contínuo aprendizado e aperfeiçoamento, e cremos que isso é para colhermos as bênçãos de Deus, como diz a palavra, que a bênção do Senhor, ela traz riqueza e não acrescenta dores. Amém? Eu convido você que está aí no seu lar a fechar os seus olhos. Nós também, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos estar fazendo uma oração para que o Senhor possa operar conforme a sua boa vontade. Amém? Te louvamos, Senhor, te bendizemos por mais um dia, Senhor, de paz, de livramento. Senhor, nos fez repousar e acordar e chegarmos até aqui, e isso, Senhor, é para louvor e para a glória do Teu nome. Opera, Senhor, a comunhão com Teu Espírito, nos liberta, Senhor, de enfermidades, preocupações, ansiedades, nos permita, Senhor, acesso à Tua presença, para que o Teu bom Espírito nos tome por inteiro e que mais uma vez seja alcançado aqui e aí em cada lar o propósito do Senhor, que é nos fazer entender este vivo e precioso projeto de salvação. Opera como Tu queres, nós assim clamamos, orando em nome de Jesus. Os irmãos vão fazer uma breve apresentação. Está aqui o nosso irmão presbítero Wagner. Está aqui também o nosso irmão presbítero Manuel, está aqui o nosso irmão presbítero Fabiano, está aqui o nosso irmão evangelista Robson Santos. E quando a gente der aqui a oportunidade da palavra, eles vão fazer uma breve apresentação. Importante nós falarmos que nós estamos tratando de um tema importantíssimo para a igreja que está se preparando para morar no céu. Promessa. E nós falamos num primeiro tópico das promessas de Deus que são para você, diretamente para você. E discorremos de alguns versos que os irmãos perceberam e nos acompanharam na última segunda-feira. Depois, no item 2, nós falamos das promessas de Deus de vida eterna e glória. E discorremos de alguns versos bíblicos onde o Senhor nos deu uma grande bênção. E importante falar que no final do momento que nós tivemos na segunda-feira, houve um probleminha, perdemos o sinal e deixamos de passar para os irmãos um último verso bíblico que está nesse item 2, que fala das promessas de Deus de vida eterna, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 5, que diz assim: e o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Jesus exercendo aqui a posição de testemunha e de advogado fiel. E no item 3, que é a nossa proposta, fazemos o item 3 e também o item 4. O item 3 fala das promessas de Deus para aqueles que suportam e vencem. Promessas de Deus para aqueles que suportam e vencem. Nós vamos discorrer aqui de alguns versos bíblicos com a ajuda dos irmãos. E no item 4 nós vamos finalizar
as promessas de Deus que nos provocam, nos causam transformação. E vai ficar um item 5 e um item 6, que provavelmente nós faremos numa próxima reunião, que será na segunda-feira. Então, começando aqui das promessas de Deus para aqueles que suportam e vencem, para aqueles que resistem e que são vencedores. Lá nós vamos puxar um texto no livro de Tiago, no capítulo 1 e no verso 2, associado ao capítulo 4, no verso 12. Então, são 2 versos bíblicos no livro de Tiago, um no capítulo 1, verso 2, e o outro no capítulo 4, no verso 12, que diz assim: meus irmãos, tende grande gozo. Então, só lembrando, promessas de Deus para aqueles que suportam e vencem. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, ela opera paciência. Tenha, porém, a paciência da sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ele diz aqui: bem-aventurado, feliz o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nós vamos passar aqui a palavra para a minha esquerda, aqui o presbítero Fabiano, para fazer uma saudação breve e já discorrer desse verso, e depois, rapidamente também, ele vai passar a palavra para o nosso evangelista Robson, e a gente passa para um outro verso e usa aqui a nossa parte da direita. A gente vai fazer um verso com 2 irmãos da esquerda, um outro verso com os 2 irmãos da direita, para a gente poder, avançar um pouco mais no tempo e tentar fazer essa transmissão até no máximo 40 minutos, e isso será o nosso propósito dessa noite. Presbítero Fabiano, fica à vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus a todos. Cumprimenta cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Cumprimenta cada um com a paz do Senhor Jesus. Satisfação em estar aqui nesta noite, participando com os irmãos e acreditando que as promessas realmente do Senhor são aquelas que nos mantêm de pé, que o Senhor é aquele que prometeu e é fiel para cumprir. E como o pastor Denizar aí deixou claro aí, a promessa daqueles que suportam e vencem. Temos que estar alertas, irmãos, porque todas as promessas do Senhor, elas se cumprirão na vida daqueles que suportarem, todas as situações adversas. O apóstolo Paulo mesmo já nos dizia e deixou declarado nas palavras que ele escreveu, dizendo que as poucas tribulações deste tempo não são comparados, à glória que vindoura, glória futura. Então, nós estamos aí perseverando, porque aquele que perseverar, esse sim receberá a promessa que Deus deixou para cada um de nós se cumprir na sua vida. Vou passar aqui para o nosso evangelista Robson, para ele poder dar a sua palavra também. Maravilha. A paz do Senhor, irmãos, aqui presentes, pastor Denizar, presbítero Wagner, presbítero Fabiano, Manuel, aos irmãos que estão em casa já participando, a nossa irmã Gisela aqui presente, presbítero Laí e outros mais que estão participando. Que Deus abençoe a sua vida. A nossa promessa era de estarmos aqui nesta segunda-feira e pela misericórdia e bondade de Deus estamos aqui. Nós, sendo homens, conseguimos realizar esse compromisso pela bondade de Deus. Imagina o que Deus faz, As promessas de Deus são fiéis, muito mais ainda que a nossa. Nós tentamos fazer o melhor, cumprir o combinado, se esforçamos para isso. Deus, como todo-poderoso que é, Ele fez mais de 3.000 promessas. Nenhuma delas
que eram para já serem cumpridas, falhou. Todas as promessas de Deus ele cumpriu. E tem mais promessas ainda para se cumprir no tempo certo. E a nossa confiança é essa, que as promessas de Deus estão de pé para as nossas vidas, para todos aqueles que crê e mesmo aqueles que não crê. O que Deus prometeu, ele há de cumprir. Então estaremos refletindo sobre isso desde já. Um prazer estar aqui com os irmãos para pensarmos as promessas de Deus. Amém. Glória a Jesus. Presbítero Wagner, fica à vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Uma grande oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, né? Nessa mesa aqui com os irmãos, na comunhão, está falando um pouco sobre a palavra do Senhor, as promessas, né, do Senhor para aqueles que perseverem, né, e lutam para chegar ao fim, né? Vou deixar apenas alguns versículos aqui que se encontram em Mateus, capítulo 5, do 10 ao 12, que a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Presbítero Manuel, também com oportunidade. Aleluia. Também quero agradecer aos irmãos nessa noite da mesa, né, nosso pastor Denizar, presbítero Wagner, presbítero Fabiano, evangelista Robes, e dizer que Deus ele nunca falha nas promessas que Ele tem cumprido em nossas vidas. Então você que está vendo essa live nessa noite, creia na promessa que Deus há de fazer ainda nessa noite. Glória a Jesus. Como se tem grande gozo caindo em várias tentações, porque você confia naquele que te prometeu, e a palavra diz que ele é poderoso para cumprir todas as promessas. Então, o texto diz: meus irmãos, tem de grande gozo, não é pequeno gozo não, é grande gozo, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, ela opera em vós uma virtude, que é a virtude da paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta de coisa alguma. Por isso que nós temos grande gozo quando nós somos tentados, porque nós sabemos do poder daquele que tem nos preservado. Então ele segue: bem-aventurado, feliz o homem. Quando fala do nome, fala do gênero, né? Feliz o homem que sofre tentação. Como? Mais uma vez, ele confirma esta promessa sobre a sua vida, daqueles que suportam e alcançam vitória. Feliz o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a todos aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, no capítulo 1, verso 2, no capítulo 4, verso 12. Nós vamos seguir com outro verso bíblico, ainda com este item, que é promessas de Deus para aqueles que suportam e alcançam vitória, aqueles que vencem. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, e nós vamos usar o verso de número 10, que diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e também estabeleça. Que coisa extraordinária. Então, né, sendo padecidos por um pouco, né, este mesmo, ele vai trazer uma bênção nos aperfeiçoando, uma outra bênção confirmando, fortificando e estabelecendo esta grande e perfeita obra, que é a obra do Espírito Santo. Os irmãos aqui da esquerda,
presbítero Fabiano e também o Robson, fica à vontade para comentar conosco esse verso bíblico. Maravilha. Interessante que o apóstolo Pedro, ele falando sobre promessas, pastor Denizar, ele vai dizer que Deus não é tardio para conosco. Pelo contrário, ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, por sua bondade e sua maravilhosa graça, a promessa dele está de pé, está firme, mas ele está aguardando o momento que todos venham se arrepender, venham ser salvos, para que ele volte e busque a sua igreja. Graças a Deus, hoje temos a nossa irmã Netinha, que está fazendo aniversário hoje. Glória Parabéns a à nossa Jesus. irmã Netinha. Ela é uma pessoa salva, uma pessoa que tem as bênçãos de Deus sobre a vida dela, que Deus possa continuar abençoando. Muitas pessoas poderiam ser muito mais abençoadas e terem de fato as bênçãos de Deus se aceitasse Jesus como um Salvador. Porque se todos nós aqui na terra aceitarmos Ele como um Salvador hoje, Ele então poderá cumprir a grande promessa, que é buscar a sua igreja. E o Senhor citou sobre a questão da paciência. O evangelista João vai dizer que a igreja de Filadélfia, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da grande tribulação, Glória a da tentação Deus. que há de vir sobre todo o mundo. Aqueles que guardam a palavra de Deus, sobre esses está também a promessa do Senhor. Então a promessa do Senhor, embora ela seja incondicional muitas das vezes, ela vai ser de uma forma específica para aqueles que guardam a palavra do Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui na segunda-feira, né? Guardando a palavra do Senhor, meditando, refletindo nela, e com certeza sobre todos nós há uma promessa muito firme, né? Glória a Jesus. Fabiano, fica à vontade. Pai do Senhor, realmente a paciência, ela nos traz, né, perseverança. E o mais importante também é nós entendermos que as promessas, nós vamos passar por aflições, né? Mas se nós perseverarmos, se lembrarmos das promessas, nós vamos ter o entendimento de que nós devemos continuar na nossa caminhada para podermos chegar ao nosso objetivo, que é o quê? Receber aquela promessa, né? Falando sobre aperfeiçoamento, continuar firme, se fortificar, a oração de Abacuque, ela traz isso daí, né? No capítulo 3, versículo 12, ele disse: Senhor, ouvi a tua palavra Glória a Deus. e temi. Aviva, ó Senhor. Aí ele diz assim, ó: a tua obra no meio dos anos toma conhecida, ou em outras versões, né, fala: a notifica. A tua ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, no começo da caminhada, como o evangelista Robson citou aqui, aceitarmos a Jesus é de suma importância para recebermos as promessas. Porém, o Abacuque está dizendo: no meio dos anos a notifica o quê? Nos traz a lembrança no meio dos anos. Porque Glória a Deus. talvez no meio da caminhada a pessoa desanima, a pessoa sente a fraqueza, sente, né, vem a inconstância, né, da caminhada, mas no meio dos anos que ela possa ser notificada de que a promessa está viva, de que a promessa está valendo, né? A palavra de Deus não caiu por terra. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, no meio da tua caminhada, meu irmão, lembra-te, pode vir a dificuldade, pode vir a turbulência, né? Mas, lembra-te, a promessa do Senhor ainda não se desfez. Ela Glória a continuará Jesus. eternamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Presbítero Wagner. Glória a Deus. Falando sobre paciência, vamos estar lendo também Romanos 5, né? Que vai falar: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Você vê que uma coisa puxa a outra, né? E no final ela termina com a esperança.
A esperança nossa é o quê? Né? A volta de Jesus, né? Nós alcançarmos, né, as mansões celestiais com o Senhor, porque Ele, a todo momento, como a palavra que o pastor Denizar leu para nós aí anteriormente, Ele está nos fortificando, nos fortalecendo. Glória, né? a Jesus. Ainda que nós ficamos fracos em alguns momentos, mas Ele a todo momento está conosco. Então, que a nossa esperança vem estar no Senhor a cada dia, a cada momento que Ele nos conceder de vida. Amém. Também o Manuel, presbítero Manuel, fica à vontade. Aleluia. É bom, né, Levac, né? Quero deixar também em Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que espera e a prova das coisas que não se vê. Porque por elas os antigos alcançaram o testemunho. É muito bom, né, essa palavra promessa que a gente tem esperado no Senhor. E quando a gente espera no Senhor, algo melhor de Deus se aproxima para nossas vidas. Então, a gente tem que esperar naquilo que Deus tem prometido, que é a promessa dele em nossas vidas. Glória a Jesus. Promessa de Deus para todos aqueles que suportam e vencem, não para aqueles que desistem e que se sentem arruinados ou derrotados. Essa não é uma característica do servo que um dia aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. E a gente costuma dizer, né, em muitas situações, de que aquele que nos resgatou não vai nos deixar órfãos, estará conosco até o fim e haverá um alimento seguro para a nossa caminhada. Nós não vamos desfalecer nessa caminhada, mas seremos tão somente fortalecidos por uma ação do Espírito Santo. Então, padecido um pouco, Ele mesmo, quer dizer, o Senhor, vos aperfeiçoe. Então, nós estamos vivendo um processo, né? E confirme, e também fortifique e estabeleça, né, o seu reino nos nossos corações, a sua palavra, que é fiel nos nossos corações. Nós vamos seguir aqui com outro texto bíblico, que também está em 1 Pedro, no capítulo 4, nos versos de número 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 4, nos versos de número 1 e número 2. E a palavra de Deus fala bem assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne. Que coisa extraordinária, né? A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas pisaduras, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. 1 Pedro, no capítulo 4, verso 1 e 2. É isso mesmo? Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, um pensamento que o Senhor Jesus teve e deixou para nós, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais, mas segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Que coisa extraordinária! Nós não tínhamos como suportar esta tão grande dor, né? A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele venceu por nós e nos deixou, né, esse pensamento, né? Que pensemos igual ao Senhor, porque o pecado já cessou, ou seja, né, a maldição do pecado já cessou. Não quer dizer que você não peca mais. Nós pecamos. Olhamos no olhar, na fala, no gesto, na atitude, né? Mas há um Senhor, né, que está ao alcance. Eu costumo dizer que não está à disposição, porque aquilo que está à disposição você usa e deixa para lá. Não, há um Senhor que é dono da nossa vida a partir do momento que você aceita Ele como Salvador. E Ele é poderoso para nos perdoar todos os dias dos nossos pecados. E glória a Deus por isso, porque senão os nossos créditos no céu seriam findados. E o que seria de nós quando Jesus viesse e falasse: vinde, benditos de meu Pai, possuir o reino que já tenho vos preparado? Ficaríamos aqui. Nós nos reconciliamos com o Senhor todos os dias. Pecamos todos os dias e nos reconciliamos com o Senhor. Então, nós suportamos
e vencemos com o Senhor todos os dias. Está aqui os nossos irmãos, se quiserem fazer um comentário sobre esse verso, ou algum outro que queiram fazer, fica à vontade. Maravilha. É importante, Amandas, a gente, devido à máscara, exceto o pastor Denizar, falar mais alto para a gente poder dar atenção aos irmãos que estão em casa. Em relação a 1 Pedro capítulo 4, nosso pastor Denizar leu aqui que Jesus ele padeceu por nós, né? Sendo nós ainda pecadores, e ele, padecendo por nós, ele deixou uma promessa lá em João 14, de voltar, buscar a sua igreja, etc. Então, muitas das vezes perguntamos o porquê de vencer o pecado, o porquê de enfrentar uma luta e outra. É justamente porque Jesus ele fez a parte dele, né? Ele cumpriu aquilo que ele prometeu desde o Antigo Testamento, que ele esmagaria a cabeça da serpente, que ele viria como Salvador do mundo, e cabe Glória nós a Deus. agora cumprir a nossa promessa, né? Que Amém. nós aceitamos Jesus, não foi só por causa das bênçãos, nós aceitamos Jesus prometendo a ele ser fiel, ser santo, ser puro, né? Correspondendo àquilo que ele fez por nós. Então, a gente também fez uma promessa, ao aceitar Jesus, a gente também fez uma promessa de sermos santos. Glória a Deus. Sermos santos acreditando na outra promessa. Qual é a outra promessa? Que ele há de voltar para buscar os santos. Glória a para buscar Jesus. aqueles que estão no caminho da purificação. Então, crendo nesta promessa, é que a gente vai fugir do pecado e vai fugir das coisas que antes era a nossa prática e agora não é mais, porque Jesus ele prometeu que ia salvar, ele veio, salvou e agora cabe nos cumprir a promessa de sermos fiéis também. É a minha colocação. Temos que suportar para vencer, né? Não se deixar ser vencido, mas suportar para alcançar a vitória que há no Senhor. Os irmãos aqui da direita, Manuel e Wagner, fica à vontade para fazer um comentário. É interessante que Pedro, o conselho de Pedro aos cristãos que sofriam é prático também para o país ocupado de hoje. Ele aponta o básico que é a oração e amor, né? Glória a Jesus. Está próximo ao fim de todas as coisas, disse Pedro. É provável que ele falasse sobre o retorno de Cristo. Amém. Então, quando a gente fala assim, a gente já tem que se preparar pela vinda de Cristo, porque a gente tem que seguir um caminho verdadeiro, que é o Senhor Jesus sobre as nossas vidas, né? Nós temos que decidir realmente o que a gente queremos nos dias de hoje. Graças a Deus. Amém. Wagner. Glória a Deus. Deixar também um verso aqui no Apocalipse 3, capítulo 3, verso 5, apenas o verso 5. A palavra do Senhor vai nos dizer: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de Glória a maneira Jesus. nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus. Você vê que o Senhor, há uma promessa para a nossa vida, né? Para a igreja. O que vencer, o Senhor estará aí para nos vestir, né? Para confessar, né? O seu grande amor, né? Pela nossa vida. Aleluia. Nós vamos seguir aqui com outro verso que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versos 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18. A palavra do Senhor fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, que coisa, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, sabendo que o tema é promessa, e este item fala das promessas de Deus para aqueles que suportam e vencem. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ou seja, existe um olhar que captura todas as coisas que estão à nossa volta, e existe um olhar que
consegue capturar as coisas celestiais, as coisas de Deus. Então, a palavra do Senhor diz que essas que poucos veem, que você vê através dos olhos da fé, estas são eternas. Embora necessitamos de muitas coisas, ainda que para esta vida, mas as riquezas que nós temos guardadas são as riquezas eternas. Então, há um peso eterno de glória, e essa glória, a palavra do Senhor diz que é muito excelente, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz este peso de glória, que a palavra do Senhor diz que é muito excelente, é muito excelente. Os irmãos podem comentar aqui, o Fabiano fica à vontade. Amém. Se nós, como o apóstolo Paulo, no entendimento dele, tivermos o entendimento do mesmo, nós vamos ver que quando ele fala que porque a nossa leve, se comparar a recompensa, a pior das tribulações, ela se torna leve. Porque Glória a Deus. A recompensa que o Senhor nos prometeu, ele diz que nem o olho viu e nem subiu ao coração do homem. Amém. É o que está preparado, Então, é o que o pastor Denizar citou. Glória a Deus. Um olhar físico e um olhar espiritual, você vai comparar e você vai ver a grande diferença. Então, a maior tribulação aqui, num olho físico, se você olhar para o olhar espiritual, através da ajuda do Espírito Santo, comparado às recompensas que estão guardadas para nós, ela se torna leve. Glória a Jesus. E a tribulação, por mais que você passe, não sei se você está passando uma dificuldade há 1 ano, 2 anos, 3 anos, a promessa que Jesus deixou para cada um de nós, se nós olharmos pelo olhar espiritual, a eternidade, ela é passageira, é uma tribulação momentânea. Aleluia. Então, o que o apóstolo Paulo traz é isso. Por quê? Porque uma recompensa maior é a que nós vamos receber na ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Na ressurreição, ou seja, na volta de Cristo, quando ele voltar para buscar a sua igreja. Então, aqueles que morreram já estão dormindo, aguardando, e aqueles que estarão vivos vão ser transformados. Então, essa recompensa, essa promessa é que nos faz olhar tudo em nossa volta e ver que isso daqui é passageiro e é muito pouco para o que está guardado para cada um de nós. Glória a Jesus. Evangelista Robson, pode ficar à vontade. Verdade. Interessante que às vezes as pessoas na vida elas param para pensar em algo melhor, em algo que pode acontecer. Os profetas, os judeus do Antigo Testamento, morreram acreditando na promessa. O apóstolo Paulo, bem como outros irmãos do Novo Testamento, eles também foram, muitos deles dilacerados, foram presos, mas acreditando na promessa. Ou seja, eles não olharam muito para o momento, para o que estava à volta. Eles olhavam para a promessa. Glória a Deus. Eles olhavam para quem prometeu aquela promessa. Então, quando nós, presbítero Fabiano, aprendemos a tirar os olhos do mundo, das coisas à nossa volta, e aprendemos a olhar para a promessa de Deus, o peso da tribulação se torna leve. Amém. Agora, quando a gente tira os olhos de Deus e coloca os olhos na tribulação, na preocupação da vida, a carga parece que ela é maior. Por isso que o escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 12, ele diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Glória a Jesus. Não é olhar para a circunstância. Amém. Então, quando a gente olha para quem nos prometeu, nós vamos saber aquilo que está escrito, Por cochilo de tempo há de se cumprir esta tão grande promessa. Graças a Deus. Então, esta é a nossa fé, Olhar para Jesus e acreditar na promessa dele. Amém. Os irmãos aqui da direita, fiquem à vontade. Glória a Deus. Deixar também um versículo aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Apenas o versículo 12. Glória a nos Jesus. dizer, bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Aleluia. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém. Só há um jeito de a gente, conseguir suportar essa tentação aí,
olhar para as coisas do Senhor, as coisas que não se veem, né? Glória Porque a como Jesus. o pastor Denizar falou, as coisas que se veem são temporais, Amém. e as que se não veem são eternas. Então, para a gente vencer essas provações e receber, né, essa bênção da parte do Senhor, né, que Ele tem nos prometido em vários versículos bíblicos, nós temos que olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus. E nós estamos nesse grupo, quando o Senhor falou bem assim, bem-aventurado, feliz aqueles que não viram, ou seja, não estavam lá, né, mas estão crendo na promessa, né, que coisa, é para você, tá, igreja fiel, para você que está nesse corpo vivo, a promessa, ela nos alimenta, ela nos faz perseverar na presença do Senhor. Manuel, fica à vontade. Eu quero deixar aqui, em tudo somos atribulados, mas Amém. não angustiado, Glória a perplexo, Jesus. mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, trazendo sempre por toda coisa. É interessante que a Amém. gente olha tudo em nossa volta, que parece que está tudo nos sugando, mas na hora que a gente olha, dá vontade de parar, de desistir, mas quando você olha para o alvo, que é a promessa do Senhor em nossas vidas, você segue adiante. Glória a Porque Deus. só existem dois caminhos, né? O estreito e o caminho que você deve seguir é o Senhor Jesus. Então, quando a gente olha para a promessa, que verdadeiramente você tem a certeza e convicção, você vai ver aquilo que Deus quer fazer em sua vida, em nossas vidas, né? Então, aquilo que nós temos que fazer é crer naquilo que Deus vai fazer, que é a Glória promessa do Jesus. Senhor. Prossigo para o alvo, né? Que coisa, tem um prêmio nisso, né? Nós vamos passar aqui para o item 4. Agora são as promessas de Deus para a transformação. Certos de que você que conhece Bíblia, você que está nos acompanhando, tem muitas outras promessas, como o evangelista Robson falou, que nesse estudo que nós fizemos aqui, o estudioso falou que são 8.000 promessas listadas de Gênesis a Apocalipse. Então, você vai se fartar de promessas para aqueles que suportam e vencem. Isso aqui é só um aperitivo, né? Aqui no verso 4, no item 4, fala das promessas de Deus que causam transformações. Então, tem um primeiro verso que nós vamos explorar aqui, que está lá em 1 João, no capítulo 3, no verso 2. 1 João, capítulo 3, no verso 2. Diz assim, são promessas de Deus para transformação, para causar mudança, né? Amados, agora somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Ou seja, promessas de Deus para transformação. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Está lá em 1 João, no capítulo 3, no verso 2. Os irmãos aqui da esquerda podem ficar à vontade para fazer um comentário. Maravilha. Queremos deixar também uma saudação à irmã Isabelle, evangelista Leandro Cristo, a irmã Patrícia, que estão participando também dessa live, desse estudo, dessa reflexão. Que Deus possa abençoar mais e mais. 1 João capítulo 3 fala muito bem que nós seremos semelhantes a Ele. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele diz que se Jesus não morreu, Ele também não ressuscitou. Mas como Ele morreu, Ele também ressuscitou. Glória a E Jesus. crendo nisto, que Ele morreu e ressuscitou, nós também, que morrermos, que viemos a falecer, um dia nós ressuscitaremos. Graças Seremos, a Deus. né, ressuscitados com o corpo glorificado, e aqueles que estiverem vivos seremos transformados. Aleluia. Nós não sabemos de fato, né, a tão grandiosidade que será a nossa transformação. Glória Mas a Jesus. existe uma promessa que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo João vai deixar bem claro que nós seremos transformados. Então, a quem, por exemplo, o nosso amigo aqui, o presbítero Fabiano, tem um corpo muito jovial. Aleluia. Mas um dia, tadinho, vai ficar mais velho, né? Mas ele não precisa se preocupar. Por quê?
quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, ele será transformado. Será jovem novamente, meu querido. Glória a Deus. E assim por diante, né? Nós seremos renovados. Amém. Então a promessa que temos é que, independente do que acontecer conosco aqui, um dia nós seremos transformados, seremos semelhantes a Ele, em um corpo glorificado, né? Um corpo glorioso, Glória para a Jesus. glória do seu nome. Lembrando que o texto fala que seremos semelhantes, não seremos como Ele, né? Nós teremos semelhança a Ele. Por isso que a palavra diz que nós somos cordeiros, né? De uma mesma bênção, né? Os irmãos aqui, Wagner, Amém. Manuel, fica à vontade com relação a esse verso citado. Dá um tema aqui que a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo, né? Que assim com Ele também teremos nosso corpo glorificado, ou seja, um corpo que não se cansa, não sente dor, não envelhece e não morre. Glória a Tá, né? 1 Jesus. Coríntios 15, 48, 53, quiser acompanhar também. É interessante, né, que a gente somos semelhantes a Cristo, né? Tá, que está falando na Bíblia, né, que nós não sentiremos dor e nem se cansarão. Oh, Então glória. nós temos que se preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. Boa citação, tá, Manuel? Wagner, tem uma palavra? Glória a Deus. Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, Glória a Jesus. para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Nós viemos, né, a entender a cada dia o propósito de Deus nas nossas vidas, e Ele vem a nos transformar, né, nos dando entendimento, para que nós viemos experimentar o melhor de Deus, né, porque Deus tem o melhor para a nossa vida, e nós Glória. viemos ficar firme aí. Glória. O conformismo, ele te baliza, ele te nivela como os outros, né? Você que alcançou o entendimento da glória eterna, alcançou o projeto de Deus, não pode se conformar com isso que está acontecendo aí fora, né? Mas sujeitai-vos, né? Aquele que vem para nos transformar, né? Que é o próprio Senhor. Nós vamos seguir aqui com outro verso que está lá em Colossenses. Colossenses, no capítulo 3, nos versos também 3 e 4. Colossenses, no capítulo 3, verso 3 e 4, você tem liberdade de manusear a sua Bíblia aí no seu lar, chame alguém que está perto, leia junto. Toda vez que você lê a Bíblia, há uma manifestação de Deus no coração, na vida daquele que tem contato com a palavra de Deus. Isso é claro, isso é claro. Traz renovo, traz fortalecimento, traz alegria para o nosso coração, além de nos dar entendimento de novidades que o Senhor tem para aquele momento. Você pode ler: o Senhor é o meu pastor 365 vezes no ano, que todas as vezes que você lê, Deus vai te responder de uma forma diferente. Manancial da vida, fonte inesgotável, é a palavra de Deus. Então, pegue a sua Bíblia, abra, acompanhe conosco. O texto está lá em Colossenses, no capítulo 3, nos versos também 3 e 4. Diz assim: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Louvado, bendito o nome do Senhor. Então, não é uma incerteza, porque a Bíblia não traz confusão para ninguém. Ele diz: olha, porque já estáis mortos. Ele diz que a nossa vida, ela está escondida. Ele tomou para si, né? Quando nós nos entregamos, Ele tomou para si, está escondida com Cristo e em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós
vos manifestareis com ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que mistério, né? Que segredo, né? Como que o morto pode se manifestar? Nós morremos para o mundo todo dia, mas optamos em viver para Cristo a cada segundo da nossa vida. Então morremos para o mundo e fazemos a opção por estar com Cristo todos os dias da nossa vida. Então a nossa vida está escondida em Cristo e em Deus para a glória do seu nome. Os irmãos podem ficar à vontade aqui para poder nos ajudar. Amém. Quando o apóstolo Paulo fala, né, que nós estamos mortos, né, é uma morte da velha criatura. O velho homem foi sepultado quando você aceitou a Cristo como Salvador, né? E aí Glória a Deus. Você quando sepulta esse velho homem, automaticamente você está no esconderijo do Altíssimo. Oh, que glória. O salmista diz, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, Aleluia. se você está no esconderijo do Altíssimo, querido, fica tranquilo que as promessas estão pairando sobre você, né? As bênçãos estão te seguindo e o inimigo da sua vida, ele está te procurando, mas não vai te achar. Aleluia. Porque quem está no esconderijo, a outra pessoa não acha, né, pastor? Amém. Se foi Deus que te escondeu, o único que sabe onde você está é Ele. Graças Então, a Deus. aí a promessa do Senhor está sobre a sua vida. Então, lembre-se, você crucificando o seu velho homem, matando ele, né, sendo uma nova criatura, quando Cristo ele retornar, a sua vida, o que está escondida nele, através da cruz do Calvário, será revelada em glória, como nós falamos nos tópicos anteriores aí, amém? Glória a Jesus. Robson, aqui o Manuel, o Wagner. Interessante também, pastor, que Amém. Jesus Cristo não só anunciou o reino do céu através de profecia e parábolas, como ele mesmo se tornou a maior revelação. E a Bíblia sobre a eternidade por meio da sua ressurreição. Nós podemos conhecer a melhor como Glória a Jesus. será o nosso corpo, a nossa eternidade. Amém. O nosso sentimento no reino do céu. Hoje nós perguntamos como será o nosso sentimento do reino do céu para nós. Isso Glória fica a uma pergunta sobre a reflexão para a nossa vida hoje. Amém. Vou seguir aqui com mais um verso e o Wagner tem a oportunidade a seguir. Romanos, no capítulo 8 e no verso 29. Tem esse texto e mais, segundo Pedro, e a gente vai dar por satisfeito nesta noite, deixando mais 2 itens com alguns versos para a próxima segunda-feira, e nós vamos terminar com este tema, promessa. Então, Romanos, no capítulo 8 e no verso 29. O item fala das promessas de Deus para ter uma vida transformada, ou seja, para transformação. Porque o que dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a sua a imagem de seu Filho. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O evangelista Robson pode nos ajudar com a compreensão sobre esse verso, ou um outro. Maravilha. Interessante que quando fala que ele nos predestinou para sermos filhos, né? É uma promessa também. É uma promessa também. Glória porque a Deus. Ele prometeu salvar. Primeiramente, a promessa estava em salvação, não necessariamente em nos tornar filhos. Depois, ele faz-nos uma promessa de sermos filhos. Amém. E interessante que quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele vai dizer que uma vez sendo filhos, nós também somos co-herdeiro Glória a Jesus. da herança que está em Cristo Jesus. Então, sendo filho, vem os privilégios, né? De sermos filhos, ou seja, de sermos também herdeiros dessas bênçãos. Aleluia. Então, esta predestinação, dentro desse texto, se dá a partir do momento que alguém aceita Jesus, que alguém se converte, que alguém permanece no caminho do Senhor. Então, esta promessa é uma promessa, pastor,
condicional. Aleluia. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, fazermos a nossa parte, sermos fiéis ao Senhor, nós temos uma promessa sobre nós, de sermos filhos e de sermos achados em sua graça, abençoados também. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele coloca, né, essa esperança dentro de nós, né, de sermos chamados filhos de Deus. Na qualificação de filho, acompanha a herança, né? E a herança, para nós, é a herança de vida eterna, a herança de eternidade, sendo Ele, o próprio Jesus, como o primogênito, né? De todos nós. Aqui os irmãos, Fabiano também, amém? Pode nos ajudar aqui. Interessante, pastor, que lá em João 18:36, Jesus disse assim: não esqueçamos que o próprio Jesus foi que disse: meu reino não é deste mundo. Glória a Logo, Jesus. nossa herança como rei ao lado do Rei dos Reis só será recebida de fato quando viemos com ele glorificado para reunir e milenar até que a diferença verá entre os sacerdotes. Sabe o que é interessante, pastor? Que Jesus disse assim: meu reino não é deste mundo. Aleluia. Então nós temos que preparar já, quando ele diz isso, a nossa herança está com ele. Então nós temos que já se preparar, porque a herança está com o Senhor. Glória a Jesus. Muito bem lembrado. Texto maravilhoso. Wagner, pode. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Apenas um versículo falando mais uma vez sobre a promessa, né? Eu vou ler um pouco do começo aqui, que é Hebreus 6, do versículo 13 ao 15. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, Glória a dizendo: Jesus. certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Glória a Assim Jesus. fica a palavra para a nossa vida, né? Nós viemos ter paciência, perseverar na presença, nos caminhos do Senhor, né? Porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu para a nossa vida, né? Graças a Deus. O último verso aqui deste item está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, nos versos 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 1, nos versos 3 e 4. Nós vamos ler: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, e pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, não é da natureza do mundo, da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Para você e para mim, para nós, reconhecidos como a igreja que está sendo preservada todo dia, como igreja, corpo de Cristo, igreja fiel, nós temos que alcançar essa natureza divina. Saímos do mundo, corremos para os braços do Senhor por essa promessa de transformação. E isso é um testemunho vivo, é indiscutível isso, para aqueles que receberam verdadeiramente esta promessa de salvação, é indiscutível. As pessoas, elas mudam o seu modo de falar, até mesmo o seu modo de vestir, o seu comportamento, o seu trato, tudo se transforma quando Cristo verdadeiramente entra na nossa vida, no nosso coração. Há um testemunho. Por onde quer que nós vamos, nós vemos isso. E isso muitas vezes vem da boca dos outros. Mas não era este. Não, agora tem uma vida transformada. Olha como fala de coisas interessantes. Me agrada ficar perto dele porque tem sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, alegria.
está estampada no seu rosto, apesar de passar por tribulação, por grandes provas. Essa transformação um dia aconteceu na vida do servo, na vida do crente, e nós temos que perseverar nesta bênção que o Senhor nos fez alcançar. Não tem preço, tá, meus irmãos? Os irmãos aqui podem nos ajudar na compreensão. Fiqueis participante da natureza divina. Pedro, ele faz aqui uma explicação abrangente, ele fecha assim: fiqueis, é o conselho, tá? Fiqueis participantes dessa natureza que não é do mundo, mas é uma natureza divina, ainda que estamos aqui de passagem, peregrinando, estrangeiro, numa terra estranha, mas o nosso destino é a eternidade de Deus. Né? Glória a Jesus. Só frisando aí, né, pastor? Que ele diz que é pelas quais ele nos tem dado preciosas e grandíssimas promessas. Né? Então, se você acha que uma pessoa, seu amigo, seu parente, né, seu cônjuge, seu filho, ou sua mãe ou seu pai, te prometeu algo e isso você acha que é grande, acredite, querido, as promessas do Senhor, elas são grandíssimas e preciosas. Por isso nós devemos atentar a ela para podermos continuar. Porque enquanto você estiver firmado nas promessas de Deus, você vai estar firmado na presença do Senhor. Lembrando que a promessa que nós estamos falando aqui para a transformação é aquela promessa que ele prometeu que vai vir buscar um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Nós não estamos aqui citando promessas de casa própria, promessas de carro novo, promessas de porta de emprego. Aleluia. Isso tudo pode acontecer na sua vida, tá? Lembrando aqui que o cego Bartimeu, ele quando chegou a Jesus, Jesus falou: o que tu queres? Ele falou: eu quero ver. Promessa terrena. Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Né? Então Jesus ali frisou o que ele disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus deu um exemplo no cego Bartimeu falando assim: olha, vou te dar primeiro a virtude do céu. Seus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Aí depois ele disse: então veja. Aí, olha a transformação de Bartimeu. Jesus disse: vai e não peques mais. Bartimeu foi? Ele não foi embora. Foi transformado pela promessa que foi recebida, e ali ele seguiu a Jesus. Largou capa, largou tudo que ele tinha e continuou aos pés do Senhor. Então é assim conosco, né? Assim com você que está aí na tua casa, está vendo essa live, acredite, a promessa do Senhor, ela primeiro é celestial, primeiro é o reino de Deus, primeiro o Senhor quer a tua alma, a tua vida, depois as demais coisas Ele vai acrescentando conforme a vontade dEle, né, em cada um de nós, mas firme nas promessas, o Senhor voltará um dia e Ele quer com alegria te encontrar no céu, amém? Então, Deus abençoe a vida de cada um, né? Nós estamos aqui, graças a Deus, firmados nas promessas, e continue aí firme até segunda-feira, em nome de Jesus Cristo, amém? Amados, eu compartilho dessas concepções, né, essas opiniões, que as promessas do Senhor são fiéis. Os discípulos estavam com Jesus, né, eles imaginavam com certeza muitas coisas, até porque eles estavam passando por momentos difíceis. Havia uma promessa que o Messias haveria de se manifestar, vir e tal. Quando eles entenderam que era o Messias, eles estavam tranquilos, felizes. Mas o Messias falou: olha, eu vou morrer por vocês. Vou morrer, né, conforme são as promessas, é necessário que se cumpra. Os discípulos começaram a ficar meio que desesperados, né, ansiosos, preocupados. E agora, o que vai ser?
Jesus disse para eles: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Às vezes Deus cumpre uma promessa em nossa vida e parece que as coisas vão se desmoronando e a gente fica se preocupado assim, o que vai ser da minha vida agora? A gente não pode em momento algum esquecer da maior promessa. As coisas terrenas, de fato, elas passam e vão passar. Mas a palavra do Senhor, diz o próprio Cristo, permanece para todo sempre. Ou seja, Ele há de voltar para buscar a sua igreja. E nós estamos crendo na promessa que é acima de todas as outras promessas. Então, a minha fala final para vocês, para nós aqui hoje é que venhamos de fato ficar firmes, crendo que o Senhor vai prover as coisas terrenas que Ele prometeu, zelar por nós, que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma, mas crer na maior promessa, que é uma promessa espiritual, sim, mas não é uma promessa qualquer, não é uma promessa que se perde, não é uma promessa que é verdadeira e é suficiente. Então eu quero encerrar minha fala aqui também, pedindo a Deus que Deus continue aumentando a sua fé, e que a sua fé esteja firme e inabalável naquele que é inabalável, que é o próprio Cristo. Porque um dia, hoje nós estamos aqui pensando junto, um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, glorificando e exaltando o seu nome. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Os irmãos também com considerações finais e já se despedindo dos nossos irmãos, daqueles que nos acompanham. Amém. É interessante que essa passagem encoraja você a continuar acrescentando, mas a sua vida, a diferença, porém, está naquilo que você deve acrescentar: virtude, conhecimento, domínio próprio e perseverança. Então, meus amados irmãos, continua acrescentando virtude, perseverança, fé. Glória a Jesus. Que as promessas de Deus há de cumprir na sua vida, ela não falha. Amém. Muito obrigado, até a próxima segunda-feira. Glória a Jesus. O Wagner, Glória a fica à Deus. vontade. Só, não vou falar versículo bíblico, só algo que o Senhor colocava no meu coração. Amém. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas se afastando do Evangelho, porque elas esquecem e acabam focando nas coisas, não na parte de Deus, né? Porque o motivo de nós servirmos ao Senhor nessa terra é para que, por tua infinita bondade e misericórdia, nós venhamos alcançar as mansões celestiais, o nosso lugar lá no céu, né? E muitas das vezes as pessoas, elas se entristecem por não alcançar alguns bens materiais na terra, né? Se frustram com o Senhor, e na verdade, o Senhor, Ele quer que nós venhamos olhar para as coisas do céu e não para as coisas da terra. E aqui na terra nós somos peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Que nós viemos focar no Senhor. Eu agradeço essa oportunidade, mando um abraço para minha sogra que está nos assistindo e até Amém. a próxima. Agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos findar aqui agora com uma oração, né, pelo lar, pela família, por todos aqueles que receberam esta palavra, este estudo, e fica aqui o convite para estar conosco na próxima segunda-feira e nas próximas segundas-feiras. E na semana que vem tem o item 5 e o item 6, que nós vamos continuar nesse tema promessa, sendo que o item 5 fala das promessas de Deus para experimentarmos a eternidade, e no último item 6, aqui fala das promessas de Deus, de que Ele sempre estará com você, ou seja, Ele sempre estará conosco. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua casa. Nós vamos ficar de pé aqui e vamos fazer uma oração de intercessão pelo seu lar. Nós sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, mas o Senhor tem sido nosso consolo, nosso conforto. Tantas famílias estão necessitando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de fortalecimento. E nós sabemos que estarmos mais perto, estarmos juntinho, há uma linguagem pelo olhar, pelo toque, pelo abraço, pelo beijo. Só de estar perto dos irmãos, isso nos fortalece, mas não podemos, por enquanto, e Deus nos deu esse canal, né? Na segunda-feira, os cultos estão acontecendo, na terça-feira,
na quinta-feira, no domingo, às 19h30. Você que está nesse grupo de risco, o nosso conselho é que você fique em casa, ligue aí o seu aparelho, acompanhe os cultos, e aqueles que puderem estar conosco, tomando as devidas precauções, certamente Deus vai nos fazer alcançar uma grande bênção e vai nos preservar de todo mal. Amém? Podemos orar e depois a gente encerra com a bênção do Senhor. Impetra a bênção apostólica. Te louvamos, meu Senhor, te bendizemos por mais esta grande, preciosa oportunidade de estarmos aqui brevemente meditando nas promessas do Senhor. São fiéis e tu és digno, Senhor, para que em tempo oportuno aconteça toda a tua vontade. Já tem acontecido, Senhor, no nosso meio, tem nos mantido vivos, de pé, esperançosos na volta do Senhor Jesus. Gratos estamos, Senhor, por esta oportunidade, pelo estudo, Senhor, que tem chegado em cada lar, em cada vida, em cada coração, e tem, Senhor, promovido toda a sorte de bênção. Nós clamamos, Senhor, por aqueles lares, por aquelas famílias que estão passando, Senhor, pela grande prova da enfermidade, Senhor, nos leitos, Senhor, acamados, os teus filhos tomando medicação. Ó Senhor, opera a sua bênção, Senhor, traga saúde, Senhor, para o teu povo e preserva, Senhor, o lar do homem mau, Senhor. Esconde do olhar do maligno, da seta, Senhor, das armadilhas, da cilada, dos abismos, Senhor. Nos faça, Senhor, para aqueles que têm que sair dos teus lares, Senhor, trabalhando naqueles trabalhos que são essenciais, Senhor, preserva o teu povo e livra de todo mal, que nós possamos sair e regressar debaixo da tua mão protetora e salvadora. Opera, Senhor, no coração e na vida daqueles, Senhor, que estão nos acompanhando, até mesmo aqueles que não podem, Senhor, porque não têm o recurso. Seja o Senhor provedor de uma visitação do teu Espírito, para que haja, Senhor, fortalecimento e alegria no coração e na vida do teu povo. Receba, Senhor, este humilde, esse estudo, Senhor, no teu altar de graça, e completes, Senhor, a tua palavra em cada coração, e que os teus filhos venham se abastecer da presença gloriosa do teu Espírito. Por isso nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Você pode estender as suas mãos, e nós vamos dizer que para o Senhor, para receber toda, não em parte, mas toda a nossa gratidão. Receba, Deus amado, a nossa gratidão, e nos leva, Senhor, em paz, daqui da tua casa em segurança, e preserva, Senhor, a bênção em cada família, em cada lar, porque em teu nome, Senhor, teu único nome, nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável do grandioso Deus e as doces e eternas consolações do Espírito, que é glorioso, que é do Senhor Jesus, estejam sobre cada lar, cada família, cada pessoa, sobre a tua igreja, agora, Senhor, e até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Você que está feliz e abençoado, diga conosco aqui, amém? Amém. Amém. E o Senhor possa continuar te abençoando. A todos, a paz do Senhor Jesus.